Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deu Corinthians no derby 2-0, gols de Garro e Yuri. Não é que o Ramon acertou, já o Abel nem tanto. Vamos falar sobre esse jogo? Que vitória, meus amigos do Timão! Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Se tem um momento certo para vencer um clássico, era esse. No momento em que o Corinthians precisava despachar qualquer flerte com o rebaixamento, veio uma vitória fundamental. Mais do que isso, a terceira consecutiva no campeonato, time chegando a 38 pontos e começando a respirar. Faltam 5 jogos ainda, 6 na verdade, né? 6 jogos para que o Corinthians possa definitivamente até brigar por coisas maiores, quem sabe? É isso que representa uma vitória desse tamanho. O jogo mais difícil daqui até o fim do campeonato e o Corinthians venceu. Mesmo sendo na sua casa, era contra um Palmeiras que ainda disputa o título brasileiro. Ficou um pouco mais difícil, especialmente pelo jogo que o Botafogo tem nessa terça contra o Vasco e pode abrir 6 pontos. Depois tem confronto direto no Allianz Parque. Mesmo assim, o Palmeiras vai depender não apenas mais de si, vai precisar conquistar novos pontos, novas vitórias e ainda assim depender de tropeços de um Botafogo cada vez mais disposto a erguer a taça do título brasileiro. Ficou complicado para o Verdão e esse jogo valia muito para o Palmeiras, como valia muito para o Corinthians. Valia a rivalidade, valia tudo que envolvia e valia uma redenção depois da eliminação para o Racing. E esse é o futebol, né? O futebol ele te permite, 3 dias depois, você ter a chance de uma redenção, 3 ou 4 dias, né? A gente tava na segunda-feira. O Corinthians que vem de eliminação, tava com o Ramon Dias muito pressionado, inclusive uma comissão técnica demissionária, que eu acho que ainda podemos falar mais sobre isso, porque não é que ele se garantiu para o ano que vem, mas ganhou uma sobrevida, talvez até o fim da competição, mas vou repetir o que tenho dito, provavelmente ele não vai ficar, mesmo com essa grande vitória, uma vitória que não vinha depois de 3 anos, gente. 3 anos o Corinthians não vencia o Palmeiras independentemente do estádio. Seja em casa, fora de casa, na Arena Barueri, o Corinthians não conseguia vencer o Palmeiras. Venceu. É uma vitória significativa, mas que talvez até coroe o encerramento de um trabalho com o Ramon cumprindo o objetivo de manter o Corinthians na Série A. Mas quando foi preciso mais do treinador, quando ele precisou pegar todos esses reforços e encontrar soluções, ele não conseguiu em momentos cruciais. Isso precisa estar lá numa análise muito criteriosa que será feita ao final da temporada. E provavelmente o Corinthians vai em busca de um novo técnico para o ano que vem. Mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que o Ramon estava pressionado e vejam só, depois das eliminações, o que ele faz? Remonta um sistema que deu tão certo ao longo do ano. O sistema de 3 zagueiros, que propiciou inclusive o André Ramalho, mais protegido, a ser um dos grandes pilares do time na temporada. Quando ele montou uma linha de 4, o André teve problemas. Nesse jogo, ele jogou de novo numa linha de 3, com Gustavo Henrique e Félix Torres. Inicialmente o Félix Torres pela esquerda, que eu entendo muito pouco. No segundo tempo, pela direita, onde ele rendeu muito mais. Os laterais foram muito bem. Baixando numa linha de 5, numa estratégia de esperar o Palmeiras e de se defender, com Hugo jogando muita bola. E olha que ele foi cercado e acossado pela Joia Estevão, que teve muitas dificuldades. Levou vantagem em alguns momentos, especialmente sobre Félix Torres, mas em outros momentos o Hugo conseguiu ter supremacia diante da Joia Alviverde. Do outro lado, o Mateuzinho, que fez um jogo muito correto, inclusive participando do primeiro gol do Garro. No meio de campo, José Martínez, que também foi outro redentor, um jogador muito criticado nos últimos jogos, mas que fez uma partida soberana. Coube a ele a marcação no meio de campo e o meio campo com inferioridade numérica por conta dos 3 zagueiros, em que o Palmeiras dominou no primeiro tempo. Mas José Martínez, naquilo que ele coube, foi gigante, porque ele foi raçudo, ele disputou bolas, ele teve um grande duelo com o Richard Rios, que é um jogadoraço e que no primeiro tempo teve muito mais espaço, mas depois o José Martínez conseguiu impedir os avanços do Palmeiras. Além do José Martínez, o Alex Santana e depois o Rodrigo Garro, com o Memphis e o Yuri Alberto no ataque. Esse foi o time escalado pelo Ramon Dias, que eu nem sei se eu concordo, mas sou obrigado a respeitar e entender que deu certo, a estratégia deu certo. O Corinthians se propôs a se defender, mesmo sendo contra um Palmeiras, chamando o Palmeiras para o seu campo. E o início do jogo ele foi assustador. O Palmeiras teve, nos primeiros 5 minutos, umas 2 chances claras para marcar. E aí entra em campo um outro grande destaque do jogo,
Hugo Souza. Que goleiro impressionante, que goleiro formidável. E esses jogadores, eles carimbam a sua história, a sua jornada em jogos como esse. É óbvio que o Hugo será lembrado, claro que a gente espera que ele ganhe um título, seja no ano que vem ou em algum momento, mas o Hugo será sempre lembrado por um clássico em que o Corinthians não vencia o Palmeiras por 3 anos, por 8 jogos, e de repente num jogo crucial para escapar do rebaixamento, o Hugo fechou o gol. Foi 2-0 para o Corinthians, mas o Hugo foi destaque absoluto do jogo. Não absoluto, mas um dos grandes destaques, porque a gente ainda tem que falar de Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Calma que eu chego lá. Hugo Souza, cara, ele salva uma bola no primeiro minuto de jogo do Flaco Lopes, que ele consegue romper uma linha de 3 zagueiros, mas ele consegue finalizar, a bola queimando em cima dele, ele pega embaixo. Na sequência, o Estevão leva a vantagem sobre o Félix Torres, faz o cruzamento e o Felipe Anderson de cabeça, cabeceia pro chão, uma bola difícil, o Hugo vai lá e pega. São 2 momentos em que ele já começa o jogo fazendo milagres. Depois disso, o Rafael Veiga perde uma bola, que ela vem com um desvio que vem da direita, assim, mas na marca do pênalti, sozinho, cara, e ela vai por cima. Era um momento em que o Palmeiras muito poderia ter aberto o placar, isso não aconteceu. Aí o Yuri começou a receber bolas no espaço vazio. E isso já indicava o que poderia acontecer, porque era um Palmeiras proponente, era um Palmeiras protagonista, que não sente o estádio, que não sente, ele joga em casa, pelo menos não sentia até então. Ele joga em casa ou fora de casa como se estivesse em casa, mas atacando ofereceu espaços, e o Yuri Alberto começou a receber algumas bolas, um lance estava impedido, o outro o Everton defendeu, o outro a bola escapou demais, mas o Yuri começou a receber a bola no espaço vazio, e o Memphis um pouco mais de trás, mais posicionado, que talvez até nem tenha feito um grande jogo, mas felizmente não precisou, conseguiu ser esse cara para chamar a marcação e permitir os avanços do Yuri Alberto. E aí, numa das tantas chegadas já no final do primeiro tempo, em que o Corinthians finalmente se lançou ao ataque, chega ao seu gol. Numa jogada que parte do Yuri pelo lado esquerdo, em que, na verdade, antes disso, tem uma bola recuperada pelo Palmeiras e o Rafael Veiga vai puxar o contra-ataque, ele erra o passe. E quem interrompe é Félix Torres. Olha que ironia. Ele toca pro Yuri e o Yuri levanta no segundo pau buscando o Mateuzinho. Só que aí o Caio Paulista vai tentar dar uma jogadinha de perna esquerda, de costas, meio displicente, a bola cai no pé do Mateuzinho. O Mateuzinho inteligentemente espera a marcação, o momento certo e recua pro Garro. E o Garro, um chute seco, rasante no canto, mata o goleiro Everton. Pede desculpas para a torcida pelo gol perdido lá na Argentina, que eliminou o Corinthians. Não só esse gol, como outros tantos fatores que a gente já analisou, mas ele se sentiu culpado e ele foi muito cobrado por isso, pois faz um gol fundamental, de extrema importância, dias depois, numa redenção do seu camisa 10. Rodrigo Garro, que no segundo tempo arranca em disparada. Depois de uma recuperada de bola, José Martínez ganha no corpo do Richard Rios, serve o Garro avança e percebe o Yuri que correu em disparada pelo lado esquerdo e a bola sai muito esticada. Mesmo assim, o goleiro Everton erra completamente o tempo da bola, mas ele falhou justamente na frente de um cara que ele não podia falhar. Porque se tem um cara que acreditou naquela bola e que acreditaria naquela bola até o fim, até a bola sair de campo, seria o Yuri Alberto. Talvez outro jogador desistisse no meio do caminho, fosse entender que o goleiro fosse pegar, não tentaria correr até o fim para não se desgastar. Não, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele não para de correr, ele não desiste da jogada e ele foi até o fim para fazer o segundo gol. Se tem um cara que merecia fazer esse gol, é o senhor Yuri Alberto, que nunca baixou a cabeça, ou até mesmo quando baixou por conta de tantas críticas e tal, logo na sequência ergueu e voltou a trabalhar. Ele merece demais, cara, o camisa 9, que é o terceiro maior artilheiro da Neoquímica Arena com 31 gols. Esse cara merece e ele faz o gol, é coroado com gol por tudo que correu. E olha que eu vou dizer, hein, tem um pênalti nele. Num lance que não estava impedido, o Gustavo Gomes chega atropelando, o Yuri chega antes na bola. Inicialmente havia um impedimento, né, marcado pelo Bandeira, mas no replay a gente vê que não tá. Porque o VAR não chamou? Não sei. A arbitragem ela não foi ruim como um todo, mas esse lance poderia resultar em mais um gol do Corinthians, só para vocês terem uma ideia. E por que isso acontece? Porque depois do segundo gol, 10 minutos, o Palmeiras simplesmente para de jogar, sente muito a pressão, o gol, o clima do estádio e tudo mais, e vem as trocas do Abel Ferreira. Mas antes das trocas do Abel Ferreira, vem a troca de Ramon Dias. E vejam só, sou um crítico de Ramon,
Sou um crítico, porque acho que ele falhou demais nas 4 semifinais que o Corinthians disputou. Só depois ele percebeu que poderia voltar com um sistema de 3 zagueiros, que eu nem sei se eu concordo, tá? Mas o fato é que deu certo, e deu certo ao longo de vários momentos da temporada. Ele simplesmente resolveu voltar com esse sistema só agora. Ele fez uma escalação que eu até tenho dúvidas se foi a mais eficiente, porque pelo volume que o Palmeiras implementou no primeiro tempo, poderia ter sido o Palmeiras o vencedor, mas ele usou uma estratégia e a estratégia deu certo, ponto, nova linha. Mas ele foi muito bem nas trocas. Acima de tudo, ele foi muito bem nas trocas. Porque aí quando o André Ramalho sente, o jogo já tá 1-0, favorável ao Corinthians, ele se sente confortável, o que ele faz? Coloca o Ranieri. Colocando o Ranieri é um híbrido. Ele pode ser um volante, mas ele baixa também como um terceiro zagueiro. E aí ele joga o Félix Torres pra direita, onde ele joga melhor, onde ele se sente mais à vontade, inclusive na sua seleção, e o Gustavo Henrique na esquerda. Pronto. Baixando os laterais, o Corinthians foi muito mais consistente defensivamente a partir da entrada do Ranieri, porque o Martínez continuou em campo. E o Martínez, inclusive, puxou contra-ataque nesse segundo gol, ou seja, o jogo estava propício dentro da estratégia montada. Ele também tirou o Alex Santana, que ok, é um jogador titular, mas ele tá voltando de lesão, de um longo tempo parado, 2, 3 meses afastado, tá no terceiro jogo dele, entra o Carrilho, que é um outro grande jogador. Depois entra o Bidon, que tem condução de bola, que poderia aproveitar os espaços oferecidos pelo Palmeiras, que naquele momento atacava. Tudo certo, o Ramon fez tudo certo. E aí lá no momento, talvez, eu não tiraria, porque ele tira o Memphis para botar o Bidon, né? Deixa só o Yuri para justamente apostar nesse contra-ataque. Aí depois lá ele tira o Yuri para botar o Romero. Talvez eu não botasse o Romero, talvez eu botasse o Thales para puxar contra-ataque, mas beleza, não dá para discordar, porque de resto ele fez absolutamente tudo certo. Já o Abel Ferreira tira muito cedo do jogo o menino Estevão. O Estevão tava tendo dificuldades. Gente, é do Estevão que eu espero o diferente. Embora tem uma troca que ele fez, na verdade eu entendo ele ter tirado o Caio Paulista, botado o Vanderlan e ter tirado quem que ele tirou pra botar o Dudu? O Felipe Anderson, né? E colocado o Dudu. O Dudu entrou bem demais. Aliás, eu não entendo o Dudu reserva desse time. Só pode ser uma perseguição do Abel, alguma questão aí que a gente já falou. O Dudu se inviabilizou quando aceitou a proposta do Cruzeiro e depois voltou atrás, mas o Dudu joga muito mais do que qualquer outro jogador do Palmeiras, ainda mais contra o Corinthians, ainda mais clássico, né? Jogo grande, ele adora. Ele entrou fazendo um barulho pelo lado esquerdo. É dele um cruzamento em que o Rony, que também entrou no lugar do Flaco Lopes, cabeceia e o Hugo faz mais um milagre. Então assim, o Hugo decidiu quando tava 0-0 e o Hugo decidiu quando tava 2-0. Isso é goleiro. Isso é goleiro grande, porque ele resolve. Mesmo quando o teu time tá bem, a bola chegou, quando ele é exigido, ele vai lá e resolve. O Dudu fez uma jogadaça, fez outras tantas jogadas pelo lado esquerdo, dando um trabalho danado no final do jogo. Tem um chute dele que a bola passa perto. Foi o Dudu. O Dudu, o cara mais perigoso do Palmeiras ainda no segundo tempo, mesmo com um Corinthians ainda muito bem postado. Depois ele atenta até o Gabriel Menino, que entra no lugar do Estevão, inclusive tem uma cobrança de falta numa bola na trave. O menino tá acostumado a jogar clássico, né, desde a base e tal. E o Maurício ainda entrou no lugar do Aníbal Moreno, que tinha cartão amarelo, para tentar algum chute a média distância, mas o Maurício pouco tocou na bola. O Veiga também fez um jogo bem abaixo. O Richard Rios, enquanto o Palmeiras teve a bola, foi um jogador melhor, mas no segundo tempo muito displicente. O fato é que o Palmeiras no segundo tempo teve muitos erros individuais, técnicos, de passe, errou muito. E o Corinthians estava ligado. O Corinthians estava em 220, em 300. O Corinthians estava muito concentrado no jogo, fez os 2 gols, se segurou muito bem e conseguiu a vitória. Uma vitória fundamental, que dá tchau pro Z4, pelo tamanho da vitória, pelo tamanho do adversário, pelo momento da tabela, por uma curva ascendente, por 3 vitórias seguidas, por tudo isso, o Corinthians dá tchau pro Z4 e começa a olhar pra cima, pra uma vaga na Sul-Americana, porque com vagas que vão se abrir e se somar agora nessa reta final, poxa, escapando do rebaixamento, vai vir uma vaga na Sul-Americana, o que garante um calendário pelo menos em 2025. Pode vir uma pré-Libertadores sendo G9, a gente vai ter que esperar pra ver se vai ser G9? Pode. E aí o Corinthians vai ter que fazer uma reta final agora muito boa, mas esse era o jogo mais difícil e o Corinthians venceu. E venceu bem. Sofreu no primeiro tempo, é verdade, mas venceu bem, dentro de uma estratégia que funcionou. Então, essa reta final pode mostrar ainda coisas melhores pro Corinthians, que ganha um clássico na hora que precisava, 3 anos depois. Que vitória espetacular! E ao Palmeiras, a chance de título parece ter ficado pelo caminho. Ainda tem alguns jogos aí pra gente entender o que vai acontecer, mas o Palmeiras não competiu como deveria, não foi eficiente como poderia. E o Corinthians? O Corinthians entrou pra vencer esse derby. E ainda teve
a cabeça do porco no meio do campo. Eu nem sei o que falar sobre isso, gente, porque assim, o torcedor do Corinthians está amando isso que aconteceu, o torcedor do Palmeiras e outros torcedores estão horrorizados. Eu, obviamente, não acho isso normal, eu não sei o que dizer, eu custei acreditar que era uma cabeça de porco de verdade. Como é que conseguem entrar com uma cabeça de... Entram com cartaz... proíbem cartaz de criança, né? Com dizeres, com mensagens, mas uma cabeça de porco entra. Que loucura. Claro que assim, não agride ninguém, não faz mal pra ninguém, né? Provavelmente uma cabeça de porco adquirida num açougue, né? Não foi um maltrato de um animal, provavelmente era um animal feito para alimentação, que já estava morto, né, e tal, e aí a cabeça foi jogada dentro do campo. Se isso pode render punição ao Corinthians, acho que sim, porque vai para a súmula, vai chamar a atenção de todo mundo, e obviamente o Corinthians pode se complicar. Eu não concordo, eu acho que tem outras maneiras de você protestar, provocar, brigar, brincar e tal, mas eu sei que o torcedor tá adorando essa provocação, então eu vou deixar para vocês, beleza? Comentem aqui o que vocês acharam de tudo isso. Inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!